Agradecemos profundamente, né, a oportunidade de estar com vocês nessa manhã, mais uma oportunidade de reflexão, em que a gente mesmo acaba reformulando conceitos, revendo aspectos e encontrando, a gente mesmo que fala, né, acaba encontrando consolações dos raciocínios que fazemos, com base em tudo que aprendemos sobre a doutrina espírita. E para essa manhã, eu trouxe uma, uma fala que eu intitulei Sentido da Vida, que surgiu, na verdade, por necessidades nossas, né, de fruto de leituras, de reflexões e de pensamentos, né, que nós temos acerca da vida, dentro do que a doutrina nos apresenta. E eu dedico essa fala da manhã a todos aqueles que têm mil questionamentos, aqueles que sofrem, ou já sofreram, ou virão a sofrer, aqueles momentos da vida em que a gente se pergunta intimamente, né? Será que tudo isso tem sentido? Qual o sentido? Qual a importância? Para onde tudo isso, ou todas as experiências que passamos, vão nos levar? Então, eu gostaria de compartilhar aqui a nossa tela para ajudar no- na compreensão do tema. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, todo mundo enxerga direitinho? Aqui sim, tudo tá perfeito. Ok. Então vamos lá. O sentido da vida. E para alinhar esses raciocínios de hoje, nós utilizamos, claro, né, algumas referências que a gente cita aqui e duas bases importantes foram a essência desse trabalho. Um livro chamado O Sentido da Vida, de Herculano Pires, que não temos certeza se ele continua sendo editado, algumas obras sim, outras a gente não tem certeza, mas é uma obra fantástica, né, que nos posiciona ante a vida, o entendimento do sentido da vida, à luz das reflexões espíritas. Também nos utilizamos do Evangelho segundo o Espiritismo, o problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis, Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, também é uma obra que nós consultamos. Fizemos uma ligação com uma outra obra não espírita de um psiquiatra, um estudioso, Dr. Viktor Frankl, está aqui, número 6, chamado Em Busca do Sentido. É uma obra que deu origem a uma linha de desenvolvimento da psicoterapia chamada logoterapia, que é a terapia focada no sentido da vida. Então, o Dr. Viktor Frankl diz que a vida de todas as criaturas tem um sentido. E, e o gosto pela vida, o bem-estar em relação à vida é retomado na medida em que a criatura encontra qual o sentido da sua vida, né? É uma obra fantástica, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Também utilizamos algumas coisas do livro Mentes Depressivas, de Ana Beatriz Barbosa e Silva, uma obra não espírita, fragmentos de poemas brasileiros,
E também algumas reflexões que a gente encontrou e não aparecerão textualmente, mas estão implícitas no que a gente vai trazer, uma obra da doutora Ana Cláudia Quintana Guimarães, que nos fala: a morte é um dia que vale a pena viver, né? Então, ali, ao falar sobre a finitude da vida, ela faz muitas reflexões sobre a vida em si, o, o sentido da vida, e nos traz reflexões muito aproximadas daquilo que a gente também aprende com a doutrina, né? Quando ela diz que muitas vezes a gente morre como vive, né? Sem nem saber por quê, sem às vezes um sentido para a morte, porque às vezes não tivemos um sentido para a própria vida. Então é muito interessante, é um conjunto de obras que se complementam muito bem na nossa vida. Então, né, os poemas brasileiros, alguns deles, os mais populares, eles são de um teor às vezes melancólico, às vezes sentimentais. Então, quando a gente pega lá o poema das Sete Faces de Drummond, né? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra me disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Gauche é uma expressão francesa que significa aquele que não deu certo, o errado. Gauche, na verdade, na tradução literal, seria o esquerdo, né? Aquele que não é muito bom, que não deu muito certo, enfim. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Esses poemas, eles alcançam uma popularidade imensa no nosso país, porque eles falam de sentimentos que temos. Por isso nos identificamos. Por isso compramos, consumimos, quem gosta, né, essas obras, porque elas falam direto ao nosso coração e parece que o poeta estava lendo a nossa alma quando escreveu isso. Na verdade, ele não estava lendo exatamente nossa alma, mas ele estava falando de um sentimento que é universal, que é natural, que é humano. Quem algum dia não se sentiu assim, né? Errado, aquele que parece que para ele dá tudo errado, ele é complicado, ele não deu certo, e para o outro tudo floresce, tudo flui. Então a gente, é por isso que a gente vai se identificando e as obras se tornam absolutamente populares. Ou então, esse que é maravilhoso, né? Intitulado Retrato, de Cecília Meirelles. Olha isso. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Às vezes a gente vai vivendo e não vai se dando conta de que a gente vai se amargurando, de que a gente vai muitas vezes envelhecendo antes mesmo que a idade chega, né? Que a gente vai se fragilizando ou que a gente vai ficando endurecido, indiferente, assim, quase uma pessoa fria ante as coisas da vida, porque às vezes falamos, né? Ah, eu já sofri tanto, eu fiquei calejado, eu fiquei. Às vezes a pessoa vai ficando endurecida, vai ficando indiferente, vai ficando modificada num sentido assim não tão bom pelas experiências da vida. Talvez por não compreender o significado das experiências e lutas da vida, né? Há pessoas que vão ficando mais doces, mais amenas, mais humanas, mais amorosas, e outras, pelas experiências que a vida apresenta, vão ficando assim, mais entristecidas,
amargas, como ela diz, né? Indiferentes, endurecidas, revoltadas. Talvez uma questão envolvendo aí a compreensão do que é a vida, qual o significado dela e qual o sentido também, até mesmo da dor nas nossas vidas. Então, a gente hoje vive uma ditadura da felicidade, né? Em épocas de Facebook, de Instagram, de Twitter, que agora é o X, de TikTok e tudo isso. Às vezes a gente não está num dia muito bom e a gente vai lá, abre o Facebook, ou abre o Instagram, ou qualquer página, né? E parece que o mundo está feliz, o mundo está vivendo bem, as pessoas têm, assim, parece que todos os dias delas são fantásticos. Na verdade, elas só postam os momentos fantásticos, né? E é gente malhando, é pessoal em festa, é realizações, são realizações, e aí a gente fala, nossa, aquele sentimento que o Drummond expressou, né, de que às vezes eu sou um gauche na vida, parece que fica mais intenso, né, para todo mundo. Ou então a gente se lembra do Fernando Pessoa que fala, nunca conheci ninguém que tivesse dado errado na vida, só eu, né, que sou ridículo, que cometo atrocidades, que erro, todo mundo é é, é fantástico. E ele fala, né? Estou cansado de heróis. Então, às vezes, essa ditadura da felicidade que nos é imposta pela própria sociedade, que é uma sociedade de ostentação, de aparência, né? Haja visto tudo que se faz para manter as aparências dentro daquilo que se considera razoável. Então, ostenta-se muitas vezes uma felicidade que não é tão real assim. E é bom a gente saber, porque trás dessa felicidade, que muitas vezes é uma máscara que se ostenta o tempo inteiro, existe tristeza, existe frustração, existe abandono, existem mágoas, existem sentimentos, estados de alma que são muitas vezes os nossos, porque são também universais, fazem parte das nossas experiências, das nossas lutas, da nossa imperfeição e da nossa trajetória. Então, não nos iludamos com essas coisas, né? De felicidade sempre, o tempo todo, porque isso não é o natural, isso não é possível todos os dias da nossa vida. E se nós não estamos assim todos os dias, não há nada de errado conosco. Essa é a marcha natural dos dias. Tem dias melhores, tem dias que estamos felizes e tem dias que são menos felizes, onde não estamos tão bem assim, né, atingidos ou abatidos por situações que nos chegam, o que também é natural e faz parte da nossa essência humana, né? Não queremos ser aquilo que ainda não somos, mas um dia seremos. Então a gente às vezes se pergunta, principalmente nos momentos mais reflexivos, que são os momentos dos desafios existenciais, a gente bota a mãozinha no rosto e se pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? O que é a vida, né? O que se espera de mim? Qual que é a finalidade da vida na Terra? Por que e para que vivemos? E a dor, né? Faz parte da vida? Por que a gente tem que passar por ela? Ela tem um sentido? Ela tem um propósito? Ou, como dizem alguns profitentes de outras religiões, é um castigo divino que é colocado na nossa vida para que a gente pague necessariamente alguma pendência, ou alguma ou se redima de alguma culpa? Será que a dor vem como um desafio?
para que simplesmente nós paguemos débitos de vidas passadas, né? Então, tudo isso são reflexões que vêm. E no bojo disso tudo vem a pergunta: e a vida tem sentido? Porque às vezes a pessoa está numa condição, seja ela moral, física, espiritual, em que ela diz para si mesma: viver assim não faz sentido para mim. E aí que entra a doutrina espírita com o seu cabedal de consolações, nos esclarecendo sobre uma infinidade de questões, entre elas essas aqui. Aqui nós temos um quadro de Rafael Sanzio, que está lá no Palácio Apostólico, no Vaticano, onde ele reúne numa única pintura os filósofos de várias épocas, intitulada essa obra Escola de Atenas, e que, na nossa visão e dentro da nossa proposta de hoje, sintetiza os esforços humanos para explicar a vida e seus reveses. A gente tem inúmeros sistemas de pensamento filosóficos, até antes da filosofia, a mitologia, né, tentando explicar a vida, os eventos da vida e, naturalmente, a dor, os desafios, as questões existenciais. Mas a gente já pode adiantar que nenhum sistema de pensamento, sem dúvida, foi tão certeiro, foi tão lógico, foi tão claro, foi tão pedagógico como a doutrina espírita, né? Ela como que vem coroar os esforços de um sem número de pensadores, de homens que se debruçaram sobre esses temas e traz para nós de uma forma cristalina explicações sobre a vida, sobre a encarnação, sobre o que a gente está fazendo aqui, por que que a gente vive e o que significam as experiências na nossa vida. Bem, o professor Herculano Pires, que foi um grande filósofo, professor de filosofia, foi por algum tempo, para nossa alegria aqui da Unesp de Araraquara, professor na Faculdade de Filosofia de Araraquara, e tem muitas obras espíritas, né? Naquela época já era espírita. Ele nos diz que procuram os homens construir várias espécies, ou sistemas de explicações para a vida. Numerosos livros foram escritos, milhares de conferências são diariamente pronunciadas, no intuito de tornar suportável a existência para todos, aplainando o escarpado caminho dos desiludidos e descrentes. É essa a busca do homem, né? É essa a trajetória do ser humano que busca explicações para melhorar o entendimento da criatura, aplainando, como ele diz, o escarpado caminho dos desiludidos e descrentes, né? Ele tem uma linguagem poética, adoro, além do conteúdo do professor Herculano, a forma amorosa e poética como ele escreve, né? E aí, a gente vai trazer aqui a figura do Dr. Viktor Frankl, que viveu de 1905 a 1997, teve uma vida longa sobre a Terra e que escreveu uma obra que foi publicada para quase todo, foi traduzida para quase todos os idiomas da Terra, A Busca do Homem pelo Sentido, que aqui no Brasil foi traduzida como A Busca do Sentido. Dr. Frankl, ele era um judeu que foi aprisionado pelas tropas nazistas e viveu os horrores do Holocausto, num campo de concentração. Ele havia recém-casado e ele foi enviado para um campo de concentração, a esposa para outro,
E ele estava já começando a elaborar os manuscritos dessa que viria a ser a obra central da sua vida, a busca do sentido. Então, ele viveu 3 anos no Holocausto, onde viu o manuscrito do seu primeiro livro sobre logoterapia ser destruído pelas tropas nazistas. E ele se tornou um psicólogo no campo de concentração, conversando, entrevistando, buscando. Vejam que criatura, né? Ele mesmo ali naquela situação, buscando reerguer o ânimo dentro do possível daqueles que ali estavam abatidos pela privação de absolutamente tudo, da dignidade, de tudo, né? Que eram privados no campo de concentração. E com essas conversas, entrevistas informais, quase psicoterapias que ele promovia no campo de concentração, ele chegou a algumas conclusões. Por exemplo, que de cada 29 presos, apenas um conseguia sobreviver. E eram aqueles que tinham uma forte razão para continuar vivos, que tinham alguma motivação, que tinham algum sentido para a sua vida. Ele próprio, né, sobreviveu porque tinha uma forte razão para continuar vivo. Ele queria escrever seus livros, lançar as suas ideias da logoterapia e reencontrar-se com a esposa Tilly, que estava num outro campo. E como lição desse convívio com os prisioneiros do campo de concentração, ele percebe que o ser humano é capaz de suportar, vejam que interessante, os mais intensos sofrimentos quando tem um sentido para a sua vida, uma tarefa cobrando realização, uma missão intransferível. Então, aquelas criaturas que tinham projetos de vida, que tinham sentido, que tinham planos. Quando eu sair daqui, eu vou fazer tal coisa, eu vou me reencontrar com fulano, eu vou reconstruir minha vida, eu vou dar um impulso na minha profissão. Enfim, aqueles que estavam ali e que tinham isso, essa motivação de vida muito forte, realizações, ideais, uma tarefa, ou eu vou reencontrar meus filhos, eu vou ter meus filhos, enfim. Essas criaturas, elas viviam não os horrores do Holocausto, embora estivessem ali passando por isso, mas elas viviam com a mente projetada no futuro e imaginando e vivenciando o momento em que elas ultrapassassem o sofrimento para que se encontrassem com a possibilidade das suas realizações. Isso trazia uma força adicional para que essas criaturas pudessem passar pelos horrores e sobreviver. Aqueles que tinham esperança e que tinham idealizações e um sentido forte para a sua vida eram os que tinham maiores chances de sobreviver. E é fácil entender, né? Quando a criatura tem um problema qualquer na vida, uma doença, por exemplo. Se ela não tem isso, se ela não tem esperança, se ela não tem um sentido, se ela não tem um ideal ali na frente, se ela não se projeta para além do problema, ela às vezes se entrega e se abate ante o problema. Uma notícia de uma doença grave. Quantas vezes a gente vê isso na clínica, que aqueles que têm maior chance de sobrevida e maior tempo de vida são os que querem viver, gostam de viver e esperam promover as suas realizações. Aqueles que já estão cansados, abatidos e se entregam à dor e aos efeitos negativos dela, muitas vezes se deixam levar e acabam, como a própria Joana diz, né, desistindo da vida, se entregando à melancolia e a um processo de tristeza que eventualmente a doença vence as disposições de luta que às vezes estão enfraquecidas na criatura. Então, é isso exatamente que ele percebeu.
E ele percebeu também que quando ele conseguia ressuscitar a esperança dos prisioneiros, essa palavra é de ouro, esperança, né? O sofrimento ganhava sentido, tornando-se facilmente suportável. Ele usa essa palavra, facilmente suportável. E diz que deixamos de nos preocupar com o sofrimento atual e nos projetamos no futuro em alguma missão que precisa ser concluída, seja qual for. E com isso temos um para que viver. Ele nos diz que o homem é construtor do seu próprio destino pelas suas decisões e, portanto, responsável por si mesmo. Parece uma frase espírita, né? Só que não é. É uma frase do Dr. Viktor Frankl. Quando um jovem está passando por um período de preparação para o vestibular, e ele está estudando, e ele deixa de ir se encontrar com os amigos, numa época em que a juventude é pulsante, né? Os encontros são frequentes, as, fe as festas e tudo mais, mas às vezes ele renuncia a isso para se dedicar um pouco mais aos estudos e tudo mais. Às vezes quem olha de fora fala, nossa, mas vai se divertir com seus amigos, né? Eu me lembro da minha mãe nessa época, ela falava, por que você estuda tanto? Sai um pouco. Eu falava, não, eu preciso estudar, mas aquilo para mim não era sofrimento, como para muitos não é. Era um preço a pagar para alcançar aquilo que eu queria lá na frente, um objetivo que eu almejava ali. Então, o que para muitos é um tormento, eu não vou poder sair com os meus amigos, pleno sábado à noite eu tenho que ficar estudando, ou fim de semana, ou domingo, né? Quando você tem um objetivo ali na frente a realizar, algo que você deseja, que você sente que vai te trazer felicidade, realização, aqueles domingos, aqueles sábados, aquele dia que às vezes você não pôde sair, nada representa. Porque a sua mente não está na privação daquele momento, daquela, ela está no futuro. Você já vive por antecipação as alegrias daquilo que você quer construir. E com isso você passa e suporta facilmente algumas vicissitudes, algumas dificuldades, né? Ou quando a gente está trabalhando muito, mas a gente tem ali na frente a perspectiva de férias e a gente precisa dar conta e resolver uma série de coisas para conseguir sair uma semaninha para descansar, para respirar, a gente já com a perspectiva das férias, né, de reservar um hotel, de preparar o lugar para onde a gente vai, comprar uma passagem, a gente já parece que já se alivia. Então, aquele peso dos dias que antecedem as férias, para quem trabalha muito, eles nem são tão pesados assim, porque a gente já está sentindo o gostinho das férias. Com isso, a gente passa por aqueles dias mais intensos, né, de 12, 14 horas de trabalho, porque a gente sabe que daqui a pouco a gente vai desfrutar um pouquinho de descanso, e a gente se programa para isso e a gente vive não aquele momento daquela dificuldade, daquele aperto, dos dias corridos, mas a gente já está com a mente lá na frente. A gente tem não só a esperança, como a gente tem a expectativa de dias melhores, seja numas férias, seja num curso que a gente quer entrar muito para obter uma profissão que depois a gente vai desempenhar e que imagina que vai trazer muita satisfação, seja o que for que venha pela frente, se a gente tiver isso muito firme, a gente passa pelo presente, que às vezes é difícil, com mais serenidade. Essa é a questão. E a doutrina espírita é, então, um manancial de esperanças a nos projetar para o futuro como espíritos imortais que somos, nos mostrando que esta vida é uma passagem, é um degrau para conquistas superiores, para realizações mais adiante
embora às vezes nós não tenhamos a total clareza de qual seja essa condição que nos aguarda. Mas nenhum sofrimento é em vão, porque se fosse, nenhuma dor é injusta, porque se fosse, Deus seria um sádico que apenas distribuiria dificuldades, sentenças, às vezes quase que de morte, né? Sofrimentos àqueles que ele criou por amor. Então é algo que não faz sentido se a gente imagina um Deus justo e misericordioso. Bem, o filósofo Nietzsche teve grandes acertos e provavelmente alguns erros, como todos os filósofos, mas ele nos diz, ou pelo menos é atribuída a ele essa frase, que eu acho maravilhosa. Quem tem um para que viver, quase sempre encontra um como viver. Então é isso. Se a gente tem um sentido, uma motivação, a gente encontra uma forma de viver aqueles dias mais difíceis, porque a gente sabe por que a gente está lutando. Isso é fundamental. Joana de Ângeles nos diz que a vida tem um sentido natural, um sentido de realidade, que daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais, né? Mas nós, seres humanos, imperfeitos como somos, vivemos a vida segundo as nossas ilusões, atribuindo a ela sentidos que são derivados de um pensamento mágico. O que é o pensamento mágico, segundo a Joana? É um pensamento imaturo, é um pensamento infantilizado que temos acerca da vida. Então, às vezes a gente fala assim: ah, a vida para mim só tem sentido se for assim, assim, assim. Se eu alcançar determinadas metas. Então, aquela criatura, né, que fala: ah, eu só vou ser feliz, ou a sua vida só vai ter sentido se eu fizer tal coisa, se eu conseguir tal emprego, se eu constituir a família dessa ou daquela forma, se os meus filhos forem assim, assim, assado. Então, a criatura vai se tornando prisioneira de uma felicidade que está por vir, mas nunca chega. Porque ela sempre coloca uma condição, às vezes, inatingível, e aí está o pensamento mágico, que derivado das ilusões, de que a vida dela só vai ser plena, ela só vai ter alegrias, se for do jeito que ela planejou, do jeito que ela imaginou. Então, segundo Joana, é preciso migrar da ilusão para a realidade. Entender que a vida muitas vezes não é o que idealizamos, mas é o que precisa ser com as experiências que traz para que a gente cresça. Então, às vezes, quando a gente tinha 20 anos, né, a gente idealizou a vida de uma determinada forma. Quando eu tiver 30, eu vou estar assim. Quando eu tiver 40, eu vou estar assim. Quando eu tiver 50, eu vou estar de outra forma. E a gente vai estabelecendo planos e metas. E é muito natural que ao longo do desenvolvimento da vida, nenhum ou quase nenhum desses planos e metas se concretizem. E é quando, às vezes, as criaturas vão ficando amarguradas, frustradas, entristecidas, porque aquilo que sonharam, dentro desse sentido atribuído, desse pensamento mágico, às vezes não muito amadurecido psicologicamente, aquilo que sonharam não se concretiza. E aí a gente lembra do poema da Cecília Meirelles, né? Vai se tornando amarga, vai se tornando fria, vai se tornando indiferente e até melancólica, porque a vida, afinal, não se delineou segundo os planos que ela idealizou, sem saber por que ela está aqui, que muitas vezes ela está cumprindo planos que foram delineados antes da encarnação, mas ao chegar aqui esquecida de tudo,
ela vai idealizando coisas, segundo até os valores do mundo, que não se concretizam muitas vezes porque não é para aquilo que ela veio. Mas é preciso, então, buscar um sentido de realidade que a doutrina nos traz. Então, quando a vida não transcorre do jeito que a criatura idealizou, ela às vezes entra naquele estado de amargura, de depressão, de desilusão, de desencanto, como essa imagem aí mostra, né? E formula a seguinte frase, né? Às vezes diz, às vezes pensa: a vida não tem sentido para mim. Por quê? Porque às vezes ela passou por isso aqui, ó: traições, ingratidões, decepções, frustrações, solidão, abandonos, doença e às vezes experimentou a morte, né? Eu pus morte de propósito, mas é assim que a criatura vê. Mas a desencarnação de criaturas próximas, queridas, amigos, filhos, pais, irmãos. Então, às vezes tudo isso, ou algumas dessas experiências, levam a criatura a enganosamente pensar que a vida não tem sentido para ela, ou não tem mais sentido para ela. Não, depois que eu perdi a minha esposa, não tem mais sentido viver. Ou depois que eu perdi um filho, que lógico, é uma experiência, eu imagino, duríssima, a vida não tem mais sentido para mim. Será? Ou será que a gente não pode se projetar para além disso e entender que todos nós passamos por uma, duas, três ou todas essas situações ao longo da vida? Acho que não deve ter ninguém aqui ou ninguém no mundo que não tenha passado por algumas dessas situações ou todas, ou esteja passando. E aí a gente falou, então, como é que para uns eles continuam vivendo, eles se reorganizam, eles se reestruturam e seguem, e para outros são embates intransponíveis. Tudo depende do ponto de vista, do nosso recorte de mundo, da maneira como a gente olha para esses desafios, como diz Joana, que para nós às vezes representam grandes tragédias. Ah, mas eu fui traída por um grande amigo, por uma pessoa muito próxima, pelo meu marido, pela minha esposa. Depende da maneira como a gente olha. Claro que não é fácil. Claro que não é fácil. Mas a pessoa que trai, ela trai a si mesma. Ela trai aos próprios compromissos e aos supostos valores que ela joga pelo chão quando ela trai. Quando ela trai alguém que confiava nela, né? E que supostamente eram próximos. E alguém confiou coisas muito próximas, muito íntimas, muito pessoais, imaginando que tinha ali alguém em quem confiar. E de repente é traído. Então o traidor, ele trai valores, ele trai a si mesmo. E quando a gente entende isso, a gente até sofre com uma traição, mas a gente entende que coitado do traidor, porque assume um compromisso com a própria consciência, né? Enfim, tudo depende da maneira como a gente vê a vida e os eventos da vida. Joana nos diz uma coisa fantástica. Não se creia, portanto, equivocadamente que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver no sentido de acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações que se renovam e exaurem, alcançando o pódio da glória competitiva, todos esses equivalentes anelos do pensamento mágico, partindo para aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios e das regalias que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo.
Quer dizer, a finalidade primeira da vida não é viver bem ou exclusivamente, acumular recursos, fruir comodidades, gozar sensações o tempo todo, dentro daquela visão que nós colocamos no início, da tirania da felicidade. A criatura quer ser sempre o máximo, ela quer ser sempre a melhor. Quando ela fala, né, alcançando o pódio da glória competitiva, e todos esses equivalentes do pensamento mágico, que é um pensamento de uma criatura imatura e iludida. Então, às vezes, se ela não consegue uma posição no trabalho, se ela não consegue ser melhor que os colegas de trabalho ou conseguir uma posição maior, ela se sente a última das criaturas. Ela vai do píncaro ao lodo, né? Em minutos. E na verdade não é nada disso. O sentido de realidade é entender que existem pessoas naquele momento, em algumas coisas, simplesmente melhores do que nós. E que nós não vamos ganhar sempre. E que não podemos viver a vida esperando vencer todas as batalhas, tudo aquilo que nós nos propomos, sermos sempre os melhores em tudo, né? E vivermos nesse nível de competitividade que não constrói. E aceitarmos, sim, eventuais fracassos que têm no seu bojo muito a nos ensinar sobre humildade, sobre potencialidades a nossas a serem exploradas, frustrações que nos ensinam a ser mais resilientes, mais persistentes, mas ao mesmo tempo mais humildes em relação às nossas possibilidades. Agora, viver nesse nível de ilusão, achando que a gente vai ser sempre o máximo, que a gente vai sempre conseguir o que quer, é um pensamento imaturo. E nos sentirmos a última das criaturas, quando isso não ocorre, quando não somos sempre os primeiros, os melhores, os maiores, é um pensamento imaturo que nos joga naquela ideia de que a vida não tem sentido, eu não quero, não gosto de viver assim, e não faz sentido para mim. Então, às vezes a criatura acha que a vida só faz sentido se for aquela vidinha que ela idealizou, né? Viver naquela casinha, à beira de um lago tranquilo, com gerânios na janela, com tudo plenamente organizado e perfeito. Quem é que tem a vida assim? Tudo bonitinho, tudo, cada coisa em seu lugar, tudo organizadinho, aquela vida perfeita. Nós até podemos tentar melhorar, organizar, equilibrar, sim, as nossas vidas, mas a vida nossa é tudo mais ou menos, porque vivemos a vida em sociedade, em interação com os nossos familiares, então muita coisa não depende só da gente, depende de um conjunto de fatores. Então não é assim aquela coisa que a gente idealizou, bonitinha, certinha, cada coisinha na sua gaveta, né? Emocionalmente falando, um lago tranquilo, de realizações, de uma rotina serena. A vida é aquele vai e vem, é aquela montanha russa às vezes. A gente tem que aprender a ir dançando conforme a música. Às vezes se equilibrando numa corda bamba, né? Tem um texto de uma escritora do Rio Grande do Sul que ela fala isso, que as pessoas mentalmente saudáveis são aquelas que vão se ajustando às contingências da vida, se equilibrando às vezes no fio da vida que nos leva para cá, nos leva para lá, e se ajustando às circunstâncias. As pessoas rígidas que traçaram uma meta, que traçaram planos rígidos, inflexíveis, quando aquilo não se realiza, elas se quebram, porque elas são rígidas. Então, nós precisamos ir aprendendo com a vida e nos ajustando aos eventos da vida, né? Olha, não tá do jeito que eu queria, mas tá bom.
considerando que tem situações muito difíceis ou muito piores, sabe? Ir retirando o lado bom da vida que existe em tudo, as coisas boas na vida que temos, que não são aquelas perfeitas que imaginamos, mas ainda assim são boas, se a gente olhar para o nosso lado, se a gente olhar para a vida como um todo, das criaturas, inclusive, né? Então, às vezes, não é essa vidinha assim idealizada, maravilhosa, plena, mas é uma vida bastante razoável e tem gente reclamando da vida bem razoável que tem levado. É uma pena. Então, Joana nos diz: olha, transitar da ilusão para a realidade é imperativo para a aquisição de harmonia pessoal, de felicidade íntima. É isso. É sair das nuvens, onde a gente projeta as nossas ilusões, e descer para a terra e entender que a vida de todo mundo é assim, que a nossa não é pior do que a de ninguém e nem melhor do que a de ninguém, que somos mais um na multidão, enfrentando os nossos desafios e que isso tudo faz parte. Então, o professor Herculano Pires nos diz que o Espiritismo, ao surgir na Terra em forma de filosofia, nos mostra três coisas importantes. Primeiro, negou que a vida não tem objetivo nem significação. Nos mostra que ela tem. Combate a teoria do prazer material como finalidade única, né? Finalidade primordial da existência humana. Ou seja, a gente não está aqui só para gozar os prazeres da vida material. A gente já sabe disso, porque a vida de todos nós não é só prazer, não é só felicidade. Mas também o Espiritismo manifesta-se contrário à ideia de que o homem nasceu para sofrer. Então, olha, a vida tem um objetivo, um significado. Não, esse objetivo e significado não é a gente vir aqui para simplesmente fruir de momentos felizes o tempo todo, o prazer todo que a gente possa ter numa vida. Mas também esse mundo não é um vale de lágrimas, em que a gente tenha vindo aqui só para sofrer, para pagar, né, os frutos de algum pecado imenso que a gente tenha cometido lá atrás. Então, o que será que a gente está fazendo aqui, né? Segundo o Espiritismo, qual é o nosso tempo de vida? Nós temos todo o tempo do mundo, porque fomos criados e não teremos fim. Então, o nosso tempo de vida é a imortalidade. Não são essas décadas que a gente vive aqui. Isso é importante. A finalidade da nossa vida é a evolução, tá? Nós transitamos da ignorância para a luz. E nosso caminho é um caminho de aproximação de Deus, que Bezerra de Menezes chama de deotropismo. Nós temos um movimento de ascensão para a paternidade divina. Não tem o heliotropismo, né? Aquele movimento que a planta se vira toda para uma fonte de luz para fazer fotossíntese. Tem o geotropismo, que faz com que a raiz cada vez mais se aprofunde na terra para buscar nutrientes. Então, baseado nisso, Bezerra nos diz que tem o deotropismo, que é um movimento do homem para Deus, que acontece mesmo à revelia de sua vontade. Então, nós somos seres imortais que vamos alcançar a evolução possível com uma finalidade maior, a qual nos aproximará de Deus. E qual é o meio que a gente tem para isso? Transitar da imortalidade para a evolução. A reencarnação. A reencarnação é um instrumento divino para aprimorar os espíritos até um certo ponto, até o ponto em que eles não precisem mais reencarnar. Então, a nossa vida não é essa aqui, de algumas décadas, com sorte, 9 ou 10 décadas de vida. Então, o que nós não conseguirmos realizar aqui,
nós realizaremos em outro momento. E aquilo que nos parece um fracasso, uma frustração, muitas vezes é um instrumento da justiça divina para nos ensinar valores morais e espirituais que serão importantes para essa nossa trajetória evolutiva. Então, na vida, teremos desafios e não problemas, e não dores. Joana gosta de chamar as dores existenciais de desafios existenciais que nos movem para frente. Porque a finalidade da encarnação é nos colocar cada vez mais de acordo com as leis divinas. Então, a finalidade da encarnação é promover a nossa evolução. Não é pagar dívidas, não é resgatar débitos, embora às vezes a gente até faça isso no bojo das experiências, mas a finalidade fundamental da vida, das existências, é a evolução, a melhora do espírito. Então, nos diz o professor Herculâneo que o Espiritismo renovou fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasceu nem para gozar, nem para sofrer, mas apenas para evoluir, para progredir como tudo evolui e progride ao nosso redor, na natureza e na própria sociedade. Então, se alguém me perguntar o que você está fazendo na vida, por que você vive? Para aprender, para evoluir. Mas a gente só aprende com experiências. Se a vida for sempre igual, não formos desafiados em nada, a gente não sai do lugar. Esse é o sentido da vida humana, segundo o Espiritismo: evoluir, progredir, aprender. Desse modo, nos diz Joana, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o ser seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio de evolução. Então, esse é o sentido real da vida, que não é o sentido idealizado, não é o sentido ilusório, não é o sentido imaturo que vem do pensamento mágico, mas entender que os desafios existenciais fazem parte da vida. Então, uma frustração, um abandono, a desencarnação de alguém que a gente não esperava, doenças físicas que nos limitam, que nos incapacitam, transitoriamente ou não, do ponto de vista físico, são desafios existenciais que nos fazem movimentar, como diz Leon Denis, as potências da alma para enfrentá-los e com isso aprender várias coisas. Porque quando a gente conversa com uma pessoa de mais idade e a gente tem um problema, quando a gente tem lá 20 anos, 30 anos, você vai conversar com uma pessoa de 80 e ela vira para você e fala: Não, meu filho, tenha calma. Tudo isso passa, logo se resolve. A pessoa tem uma serenidade, às vezes, para aconselhar, e você está desesperado e ela está ali, te passa uma tranquilidade, fruto da experiência de quem já passou muitas vezes até por aquilo, sabe que passa, que a gente ultrapassa, que a gente resolve, que os problemas encontram naturalmente o curso da sua solução. Ou se não encontrar a solução que a gente deseja, como dizia minha avó, né? O que não tem remédio, remediado está. Porque vem do alto, e tudo que vem do alto, não há nada que vem do alto, como diz Emmanuel, né? Que não se converta em bênção divina, de aprendizado, se a gente souber encontrar naquela experiência o que ela pode nos ensinar. Então, é por isso que uma pessoa que já viveu bastante, ela tem aquela tranquilidade, né? Às vezes a gente se aconselha com elas, porque ela já passou por muitos desafios e adquiriu experiência, ela evoluiu em certos pontos. Por isso ela pode dizer com
certo peso, com certa certeza para nós. Não, fique tranquilo. Isso aí vai se resolver daqui a pouco. E a gente fala, nossa, mas ela fala assim com tanta propriedade, porque ela já passou por aquilo, já aprendeu como passar por aquilo que já aconteceu várias vezes. Então, olha, o que são os desafios existenciais? São as mesmas tragédias de que quando a gente não conhece o sentido da vida. Traições, ingratidões, decepções, frustrações, solidão, abandonos, doenças, morte. São eventos da vida que representam desafios à nossa inteligência, à nossa emoção, nos promovendo como criaturas melhores e mais aptas quando a gente aceita esses eventos no sentido de aprender aquilo que eles podem nos ensinar. E nos tornamos maiores do que os problemas, maiores do que as dores. Transpomos tudo isso com todo o manancial de conhecimento e de explicações e de consolações que a doutrina nos traz, mostrando que nada disso é catastrófico nem tragédia, são eventos da vida e de uma vida que é um milésimo de segundo na vida do espírito imortal, e que tudo se renova no panorama da vida. Basta que tenhamos olhos para enxergar isso. Recomendo a leitura do item O Ponto de Vista do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é fantástico. Então, Leon Denis nos diz que tudo que vive neste mundo sofre. Quando a gente pergunta, né, qual a função da dor? A vida tem sentido? Tem. E a dor tem sentido? Tem. Olha o que Leon Denis diz. Tudo neste mundo sofre. A natureza, os animais e os homens. Aqui eu queria fazer uma pausa, porque a gente tem péssimo hábito de dizer sempre: ah, você está passando por isso, meu irmão. Você deve estar resgatando alguma coisa do seu passado, ou pagando algum débito do seu passado. Vejam bem, tudo neste mundo sofre: a natureza, os animais e o homem. Ah, a pessoa tem um câncer, sei lá, no estômago. Ah, você deve ter envenenado muita gente lá atrás, agora está passando por isso. E os animais não têm? Eles não têm câncer, não têm cardiopatias, não têm problemas de coluna. Os animais têm hérnia de disco. Tem várias doenças que nós temos e os remédios que eles usam são os remédios que nós usamos em dosagens ajustadas. E aí a gente pode se perguntar para aquela pessoa que acha que tudo que acontece é pagamento de dívida, né, de débitos. Que débito que o cãozinho está pagando quando ele adoece? Nenhum, né? Porque ele não tem débitos morais. Porque ele não é racional. Ele não difere, ele não faz a distinção entre o bem e o mal. Então ele não faz o mal. Se ele não faz o mal, ele não tem nada a pagar. Mas ele adoece. E isso representa um desafio para o princípio inteligente que está ali encarnado, promovendo a evolução deste ser. Não está pagando dívida, ele está evoluindo. Então, vejam, tudo que existe no mundo sofre: a natureza, os animais e o homem. Entretanto, o amor é a lei do universo e é pelo amor que Deus formou os seres. Contradição aparentemente formidável, problema angustiante, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Nossa, como é que Deus, sendo amor, pode promover a dor para as criaturas? É uma contradição aparente. E aí segue Leon Denis. A dor segue todos os nossos passos. Ela nos espreita em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor?
E Leon Denis responde: no fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e de educação. Em outras palavras, é necessária a evolução. Sendo partilhada de todas, que todo mundo passa, né? Pela dor ou pelos desafios existenciais que a gente mencionou até então, deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Elemento fundamental na evolução do ser. Até que tenhamos desenvolvido cotas maiores de amor, de compreensão, e não precisemos mais tanto da dor como um aguilhão a nos empurrar pela frente. Tinha uma amiga que dizia que a evolução é como um carro num plano inclinado, que se ele não é puxado pela dor, pelo amor, ele é empurrado pela dor. É muito interessante essa figura, né? Pensemos numa rampa, um carrinho estacionado, o carrinho somos nós. Se ele tem que subir. Se não for o amor tracionando, vai ter que ser a dor empurrando, mas o carrinho vai ter que subir. Então, quanto mais conhecimento, mais evolução, mais amor e mais moral, menos dor a gente precisa. Então, cada vez que a gente evolui mais, menos dores teremos, porque estaremos mais lúcidos e promoveremos a nossa evolução pela lei do amor, sem precisarmos de tantos aguilhões, de tantos desafios, de tantas dores, como às vezes ainda necessitamos. Olha, o capítulo ponto de vista, que está lá no capítulo, o item ponto de vista, que está no capítulo 2 do Evangelho, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra, né, concentra a criatura na vida atual e faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que a vida não passa de um elo harmonioso no magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as experiências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então é isso. Lembra do Dr. Viktor Frankl lá? Lembra do porvir? Lembra da idealização de algo a realizar? É isso que o Espiritismo faz. Ele tira a criatura de estar super centrada no momento presente, e aqui eu grifei como sendo o único e frágil eixo do porvir eterno, e mostra a vida futura. E mostra o impacto benéfico desses desafios, quando bem vivenciados, no futuro do espírito, que lá na frente vai se encontrar mais evoluído e mais feliz. E aí a gente fica como estudante que se prepara para o vestibular, que não está podendo ir para a festa, que não está podendo fazer algumas coisas, mas que lá na frente vai ter um ganho fantástico. Não existe sofrimento sem um propósito. Não existe dor sem um propósito nesta vida. Senão Deus seria de uma mesquinhez absurda. Então existe um futuro, existe algo a realizar, existe uma esperança logo ali na frente, mesmo que seja depois desta vida. E isso é o que o Espiritismo propõe: alargar os nossos horizontes e nos projetar acima e além da vida presente. E aí o próprio Evangelho de Jesus começa a fazer sentido, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando que a gente vai ser saciado? Às vezes não vai ser nessa vida, porque algumas coisas que estão prometidas ali no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, para nós, às vezes a gente sabe que não vão se concretizar nesta vida. Mas ele não estava falando para o homem que vive 80, 90 anos. Ele estava falando para o espírito imortal.
Ele estava projetando realizações, consolações para o espírito que não morre, só desencarna. Então, a partir disso, a gente começa a dilatar a nossa visão de mundo, mudar o nosso ponto de vista, e entender que a dor nos abate, sim, mas ela não é um monstro devorador como nós às vezes a vemos. Ela é um recurso divino para o nosso progresso, por mais que doa, que ninguém gosta de sofrer quando sofre, é lógico, mas nós temos o bom sofrer, que é entendendo todas essas questões, irmos vivenciando os desafios que vão chegando com bom ânimo e esperança, porque temos razões para isso. Afinal, caminhamos rumo às estrelas, segundo o professor Herculano Pires. Ele nos diz que o Espiritismo nos leva à convicção racional de que somos espíritos em evolução através do tempo e do espaço, partículas de um todo que é a humanidade universal, e caminhamos da Terra em direção às estrelas. Como diz nosso companheiro Tassiro, somos habitantes cósmicos, espíritos imortais, que temos uma paternidade divina que é amorosa e boa. Então, com isso, nós encerramos aqui nossa participação e desejamos a todo um feliz domingo, boas reflexões. Quando surgir um desafio, que a gente lembre de tudo isso, que tudo tem um propósito, que nada é em vão, que toda experiência tem um aprendizado a nos trazer e que a gente consiga olhar para as dificuldades, para os desafios e perguntar para elas: o que é que você veio me ensinar? E que possamos aprender. Que assim seja.